Espero que dê pra me ouvir perfeitamente, apesar de ter um som ao fundo aqui. A música Incríveis do Carnaval. Bom, vou falar sobre as vezes que eu corri perigo. Algumas vezes, né? Das quais eu me lembrei de momento. Mais ou menos aqui em ordem cronológica. É, mais ou menos isso. Bom, vou falar de uma vez que uma cobra invadiu a minha casa, lá na minha primeira casa, quando eu ainda tinha meu cachorro Jake, um cachorro grandão. Eu lembro muito bem que nesse dia eu tinha ganhado um brinquedo dos Power Rangers, um Power Ranger verde, com skate e tudo mais, eu acho, e uma espada talvez. E aí, de repente, quando eu cheguei em casa, eu tinha pegado o brinquedo, eu tava com um brinquedo lá. Quando eu cheguei em casa, me deparei com meu avô lá, falando alguma coisa que eu não lembro agora o que foi, né? E aí eu cheguei lá na cozinha, que no caso a cozinha tinha uma porta pra fora de casa também. A única porta de saída não era só a da frente ou a da trás. Também tinha na cozinha, no meio da casa. E aí lá na frente dessa porta tinha uma cobra, que eu não sei se é fantasia da minha memória, mas eu lembro que essa cobra, ela fez aquele negócio que a Naja faz, de expandir aqui o pescoço. E eu acho que era uma Naja, não sei porquê, mas eu acho que era. Porque a minha memória me diz que é. Bom, eu lembro quando eu vi a cobra, ela tava lá, ela ficou lá em pé assim, com o pescoço achatado e abriu a boca, como as cobras fazem. E aí lá eu fiquei encarando ela com meu Power Ranger na mão. Lá. Depois eu só lembro que aparentemente um cara, amigo do meu avô, veio em casa com a técnica muito avançada, né? E coragem. Conseguiu pegar a cobra pelo rabo e aí tirou ela de casa, né? Da nossa casa. Aí depois acho que jogou ele na estrada. Isso foi o fim da cobra. E depois, se eu não me engano, no dia seguinte, acho que eu e minha mãe tava indo lá na escola, né? Isso foi quando eu era pequeno. A gente foi lá na escola e tá, minha mãe me levava e lá a gente viu a cobra na estrada lá atropelada, toda destroçada, o corpo dela. Bom, outro momento em que corri perigo foi numa vez em que eu estava nessa mesma casa ainda. Essa casa, ela tem uma varanda e essa varandinha também dá acesso a um rio lá. E é um rio cheio de piranhas. Inclusive meu avô pesca algumas piranhas lá. Bom, eu fui lá me aventurar no quintal, tudo mais. Tava lá, gostava de brincar lá, né? E aí eu fiquei próximo do rio dessa vez. Não sei fazer sei lá o que, provavelmente, sei lá, destruir alguns galhos de árvore e tal. E eu fiquei lá, perto do rio, onde a beiradinha não é reta, né? É bem inclinada assim. E também o rio às vezes enche e desce e tal, ou seja, a parte inclinada fica lamacenta, escorregadia. E aí eu tava lá brincando. E aí meu cachorro Jake, segundo me disseram, né? Meu cachorro Jake foi lá com a minha família e começou a latir desesperadamente. E aí depois eles perceberam que tinha coisa errada com ele. E aí foram lá e me viram lá brincando perto do rio. E aí, segundo disseram, o dia que avisou que tava lá, que eu tava correndo perigo lá, né? Perto do rio. E pode-se dizer que sim, né? Afinal lá era escorregadio e tinha piranhas. E eu era pequeno. Geralmente piranhas não atacam os seres humanos adultos, pelo que eu ouvi falar. Mas crianças eu já não sei. Bom, e essa foi uma vez que Jake me salvou, de certa forma. Outra vez, também foi nessa mesma casa. No caso, com... Enfim. Eu tinha um murinho. Tinha um murinho entre uma casa minha e a casa do vizinho. E também tinha tipo um... Lá em casa tinha alguma coisa, uma estrutura de ferro que eu não sei explicar o que era. Mas que era tipo um brinquedo trepa-trepa. Que eu subia assim, escalava, e assim eu conseguia ascender ao muro lá. Daí eu escalava esse brinquedo e fica em cima do muro. E aí o vizinho da minha casa, né, o que ficava ao lado, o lado esquerdo, ele falou assim: olha aqui, eu tenho alguns patinhos se você quiser.
Porque eu, em outro dia, tinha demonstrado que gostaria de ter uns patinhos. Porque no caso, eu, meu avô e ele tava lá no perto do rio de novo, agora com mais segurança, porque eu tava supervisionado por um adulto. E esse vizinho tava lá mostrando os patinhos que ele tinha. Ele lá tava lá, pegou os patinhos. Sempre que eu começo a gravar vídeo, meu nariz coça. Pegou os patinhos, colocou no rio e mostrou ele lá nadando. Inclusive ele comentou que as piranhas comem os pés deles, que eu achei bem perturbador. Bom, e aí nesse dia, esse vizinho já sabia que eu tinha visto os patinhos e tal. Daí ele falou assim: ó, eu tenho uns patinhos aqui, você quer vir aqui buscar? Pegar alguns? E aí eu inocentemente pensei: pô, que legal, ele tá me dando patinhos, deixa eu avisar aqui pra minha mãe que ele quer me dar uns patinhos. De verdade. E aí eu fui lá, falei pra minha mãe que meu vizinho queria me dar uns patinhos e que eu queria ir lá buscar. Aí ela falou: não, não vai. Eu falei: mãe, por quê? Não, não vai, não vai, não vai, né? E tal. E eu não fui de fato, porque eu não era um menino tão teimoso assim. Bom, e tempos depois eu meio que me apercebi que poderia ser aquilo, né? Porque ele queria que eu pulasse o muro, fosse lá na casa dele pegar os patinhos e trazê-los de volta pra minha casa. Sendo que eu acho que nem dava pra voltar pelo mesmo muro, porque lá não tinha um negócio que eu conseguia acender. E era vizinho. Bom, mas não foi só um momento como esse que eu já tive na minha vida. Também teve outro, que foi numa igreja, quando eu ainda era crente, né? Pequenininho ainda. Não tinha tanto senso crítico e tudo mais, blá 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 blá. Eu estava lá na igreja. Na igreja eu era um molequinho meio perturbado, né? Porque eu não ficava só lá orando e tudo mais e quieto. Não, às vezes eu saía de lá, porque eu também não tinha vergonha na cara. Eu saía de lá, ficava correndo pela igreja e tal, brincando, tudo mais. Era um moleque meio perturbado. E aí em uma dessas minhas perturbações, aliás, lembra até de um episódio interessante, que no caso foi a única cena. Pera aí, já vou voltar, mas foi a única cena teatral que eu vi na minha vida. Foi na igreja. No caso, tava encenando uma mulher que foi sequestrada por alguma coisa e tal. Eu, pequenininho, fui lá na frente, porque eu tinha um pouco de noção que aquilo era teatral, né? Mas ainda assim eu tava com medo, porque era até que bem feitinho a peça. E lá eu fui lá, cheguei perto, fiquei olhando, pensei muito em invadir lá onde eles estavam, mas fiquei com medo e não quis. Se eu não tivesse medo, eu teria ido. Enfim, voltando aqui. Num dia, eu estava lá todo traquino na igreja, e aí de repente um homem lá do fundo, eu sentava na frente. Um homem lá do fundo puxou meu braço e me jogou do lado dele. Ele ficou, tipo, ele tinha uma cara muito bizarra. Era tipo, a cara dele normal era assim, com o olho arregaladão. E ele foi lá, me puxou, me botou pro lado dele e mandou ficar quieto. E eu quis sair, ele não deixou eu sair. Tipo, ok, eu era um moleque traquino, eu tava ali abusando, correndo pela igreja, mas isso foi muito bizarro, né? Que o cara do nada, o cara que eu não conheço, que ninguém conhece ali, né? Me puxa pelo braço e não deixa eu sair mais do lado dele. E aí eu fiquei, pô, que cara chato, não sei o que, na época, né? E aí acho que eu tentei sair de lá 2 vezes, mas ele não deixou, ele me impediu de sair de lá. E aí eu lembro muito bem um momento que eu comentei: olha só, a Bíblia tem um negócio quebrado aqui, né? Porque na a Bíblia dele tinha uma ave com asa quebrada. Aí eu comentei isso com ele, ele falou: tipo, só me ignorando, basicamente, né? E aí, no momento em que o pastor de lá pediu para os crentes rezarem, eu consegui sair. Porque, se eu não me engano, o cara ficou assim, sentado, de olho fechado, rezando, né? E aí eu consegui me esgueirar assim, na frente dele, que nem um espião. Me senti mesmo no filme mesmo. E aí depois eu me esgueirei, aí consegui fugir e voltar pra minha mãe. E no caso, eu acho que, se não me engano, ele percebeu quando eu fugi. Eu corri, aí depois ele percebeu que, nossa, ele fugiu. E olhou pra mim. E aí depois eu voltei lá pra frente.
e numa cena que me deixou um pouco perturbado. Lá de momento, né? Eu fui lá pra frente com a minha mãe, depois olhei pra trás, onde ele tava, e ele ficou. Eu fiquei. No caso, eu achei que ele queria que eu voltasse pra lá. Eu não entendi que isso aqui era tô de olho em você. Eu achei que era vem aqui. E tal, eu falei, não quero ir não. Só que, né? Bizarro. Vai dizer o mínimo. Eu acho que era um pedófilo. Que nem o vizinho. Mas nunca vou saber. Espero nunca saber. Bom, agora outro momento aqui que corre perigo. Dizer que foram todos da minha infância. Tirando o último que eu vou explicar. Até agora são todos da minha infância. Um dia eu fui mais meus primos e meus tios, né, para um parque aquático. Não, parque aquático não, era só uma piscina. Sei lá, era um lugar lá que tinha uma piscina, eu não sei o que era direito. Mas tinha uma piscininha lá. E foi, acho que a minha primeira vez que eu fui numa piscina de verdade assim. Acho eu. Era um parque aquático, eu não lembro agora. Sei lá, era um lugar legal que tinha piscina. E aí, nesse lugar legal que tinha piscina, também tinha umas cadeiras de praia pra tomar sol. Elas ficavam coladas no chão, lá na piscina. Tinha aqui a parte da água, a cadeira ficava aqui assim, pra pessoa deitar em cima da água e tomar o sol. E aí eu tive a genial ideia de me esgueirar embaixo das cadeiras, porque lá elas tinham um vãozinho. Elas tinham um vãozinho que eu passava assim, eu conseguia botar o nariz pra fora e respirar. Né? Aí eu pensei em ir de uma em uma, me subindo assim, subindo para o lado nas cadeiras e voltar e respirar e voltar aqui, depois subir, respirar e depois subir e tal. E fui em todas as cadeiras assim. Só que teve um momento em que eu provavelmente me atrapalhei lá, porque na hora que eu subi para o lado da cadeira, eu meio que perdi o buraquinho onde as cadeiras ficam. E aí eu fiquei lá perdido e tal, com o ar acabando. Fiquei bem à beira de ficar sem ar. E aí eu pensei, dane-se esse daqui, vou pro próximo. E aí consegui ir pro próximo. Eu pulei 2 cadeiras de vez, sendo que eu tentei pular só uma de cada vez. E daí, caso eu não tivesse conseguido ir até outra cadeira, provavelmente teria morrido, né? Afogado na piscina, dentro das cadeiras que as pessoas tomavam sol lá. Foi um desafio bem imbecil, né? Bom, agora eu vou falar sobre a última vez aqui que eu mais corri perigo, das quais eu me lembro. Essa música tá ficando mais alta, aparentemente. Espero que dê pra me ouvir ainda. Que foi assim, ó. Tá até, tipo assim, ó. Eu botei até aqui um pouquinho mais detalhado aqui. Bom, vamos lá, do começo, né? Um dia eu decidi, na real eu decidi depois de um planejamento até, que eu iria da minha casa daqui. Foi esse ano, foi há quase 2 meses atrás, só isso aqui. Que eu ia dessa minha casa aqui até a outra casa, no outro bairro lá que eu tenho, a pé, pela estrada. E não foi perigo sobre carro. Eu que decidi que eu ia lá a pé. Porque eu queria muito bater esse recorde de caminhada, né? Porque eu faço caminhada a cada 2 vezes a cada semana eu faço caminhada. Eu queria bater esse recorde de distância, que realmente é uma distância bem considerável dessa casa aqui pra outra, né? Eu queria bater esse recorde, também queria finalmente ver a minha casa que tem lá depois de mais de um ano sem ver, porque eu já não ia lá há mais de um ano. E também queria aproveitar para visitar uma amiga minha, ao qual eu chamo Margarida aqui, que eu também não via há mais de um ano, não tinha nem número e nem Instagram dela, né? Eu queria revê-la depois de mais de ano sem ver. E quase na reta final dessa minha caminhada, na ida, né, eu fui parado por um velho numa motoquinha. Ele parou e me perguntou se eu sabia onde ficava uma sorveteria tal coisa. Falei que não.
E por alguma razão imbecil, eu me senti necessitado de falar que não conhecia porque eu morava longe. Apesar de eu já ter morado onde ele estava agora, porque a gente estava nesse bairro já. Eu não sei porque, mas eu senti que eu precisava falar isso. Sei lá por quê. Eu queria ser verdadeiro, né? Aí eu falei que eu não conhecia, que eu não morava ali. Que morava nesse local que eu moro agora. Por isso eu não sabia onde ficava. Eu devia muito só ter falado não e ido embora, mas... Enfim. E aí depois disso a gente começou a conversar. De repente. Não lembro muito sobre o que era. Sei lá, era conversas do dia a dia mesmo. Só que teve um momento nessa conversa que ele começou a perguntar se eu tinha namorada. Daí eu falei que não. Ele perguntou se eu tinha alguma versão ao namoro. Também falei que não. E tudo mais. E aí já viu, né? Aí ele perguntou se eu já tinha tido alguma experiência. Daí eu falei também que não. E aí de repente ele falou assim: eu gostaria muito da sua experiência com você. E aí eu perguntei, só pra ter um viés de confirmação, porque eu fiquei meio descrente sobre o que ele tava falando, né? Porque do nada, um velho com cabelo branco e com esse dente aqui quase caindo de podridão, perguntou um negócio desse pra mim. Eu perguntei, o quê? Como assim? Né? Aí ele falou, experiência sexual. Daí eu fiquei em choque, né? Tentei e recusei da forma mais educada possível. Eu falei assim, desculpa, eu não sou gay. E tal. Só que ainda assim ele ficou insistindo. Inclusive ele falou uma coisa interessante até. Ele disse que não depende de ser gay. Não é questão de ser gay. É que às vezes, mesmo você sendo casado com alguém do sexo oposto, você vê uma pessoa assim do mesmo sexo, você se atrai. Sabe? Eu falei, não, mas aí você é bissexual, né? E tudo mais. Só que aí eu fiquei tipo, caralho. Até falando palavrão. Será que ele é casado com uma mulher que não. Como é que se diz? Que não transa tanto com ele. E não. Como é que é? Sei lá, não faz as suas necessidades sexuais o bastante. E aí ele pensou em trair ela naquele dia. E, coincidentemente, nesse mesmo dia que ele pensou em trair a mulher, eu apareci. E aí ele pensou, vai esse mesmo. Será que ele pensou isso? Eu não sei, eu acho que sim. Infelizmente eu não me liguei nisso na hora. E não vi se no dedo dele tinha algum anel, alguma aliança. Mas eu acho que foi isso. Só pode. Né? Ele queria trair a esposa comigo. E, pela minha aparência, com certeza queria me comer. Né? E aí eu fui embora. Pra mim a pior coisa foi tipo, uma das piores coisas foi ele ter falado assim, por favor, viu, pense sobre isso. Caralho, vai se fuder, porra. Agora já extrapolei os palavrões, né? Tipo, um velho de cabelo branco, fudido, feio pra porra, acha que eu vou por acaso pensar em fazer sexo com esse merda aí. É sério isso? Não que eu seja nada incrível, eu não sou, sei lá, gostoso, não sou nada de especial, mas poxa, é um velho feio. Fiquei até com ira aqui agora. Pra mim isso foi até um desrespeito, sei lá. Bom, depois disso, ele falou assim, pense sobre isso, viu?
viu? Pense. Eu falei, já me decidi já. E foi embora. Nessa acho que eu mandei bem. Aí depois eu fui lá, né, visitar o meu bairro. Visitar meu bairro, viver minha casa depois de um ano. E visitar minha amiga Margarida. E lá nós conversamos sobre bastantes coisas. E eu comentei com ela sobre isso. Sobre o fato de eu ter visto esse velho idiota lá. E aí depois eu falei, eu me despedi dela e tudo mais. E aí beleza, eu voltei pra ia voltando pra minha casa a pé, de novo, pela estrada. Só que aí de repente, no iniciozinho lá do trajeto, pra eu voltar pra escola, não, escola, pra voltar pra casa, ela e os pais dela apareceram lá de carro e falaram, venha. Me deram uma carona, porque eles falaram que iam visitar que de repente uma tia deles ligou lá pra eles, falando que queria vê-los lá em outro bairro, que era um bairro que ficava mais à frente do meu, que era justamente um bairro que ficava, o primeiro bairro que ficava à frente do meu, né? E aí, beleza, eu aceitei, né? Ok, a carona deles. Aí depois no trajeto a gente foi conversando mais, tudo mais, e me trouxeram até aqui em casa. Beleza, achei que era só uma gentileza. Mas depois que aconteceu, eu fiquei parando pra pensar. Porque, eu tenho esse negócio, eu sou muito inocente. Inclusive, eu continuei falando com o velho, depois que ele começou a falar sobre namoro, porque eu pensei que ele poderia estar oferecendo a filha dele. Eu sou bem inocente, né? Bom, depois que me trouxeram aqui pra casa e tudo mais, eu fiquei pensando, pô, será que Margarida contou isso aí pros pais? E os pais ficaram com medo desse velho meio que tentar ir atrás de mim? Porque eu não pensei muito nisso, né? Eu achei que era só... Eu até achei engraçado na hora aquela situação. Tipo, nossa, um velho querendo me comer. Mas depois pensei, pô, e se ele fosse insistente? Né? Se ele tentasse de novo? E aí, eu teorizo que talvez os pais a Margarida já tenham contado isso pros pais. E os pais pensaram a respeito disso e quiseram me trazer pra casa a salvo de carro. Eu penso isso, não sei, porque foi muita coincidência, né? E tal. E bom, mais uma vez fui salvo do perigo por um terceiro. No caso agora foram os pais de Margarida, que provavelmente, acho eu, quiseram me salvar. Valeu.